Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos resolver um exercício aqui sobre calorímetro. Nós já vimos na aula passada a questão de calorímetro, nós vimos o princípio das trocas de calor. Nós vamos começar a ver agora a resolução dos exercícios, que eles funcionam sempre do mesmo formato, galera. Vamos dizer assim, ele tem um núcleo comum, aí ele muda os personagens do exercício, mudam as informações. Vamos lá, qual é o núcleo comum? Sempre, galera, nas situações é o seguinte: você coloca no recipiente materiais de diferentes temperaturas. No final, você vai verificar a temperatura de equilíbrio, tudo bem? Então, galera, não tem segredo. Nesse tipo de exercício, nós vamos fazer um trato. Ó, a partir do momento que eu coloquei os materiais, ó, por exemplo, o material A, mais o material B, mais o material C, no sistema e fechei, eu sei que as trocas de calores vão acontecer e no final o fluxo de calor, ó, vamos fazer assim, ó, o fluxo de calor é igual a zero, beleza? Galera, mas para isso acontecer, nós vamos fazer um padrão. Quando colocar todos os materiais no calorímetro, independente se no exercício ele der um copo, der um pote, der um recipiente, der um calorímetro, independente, galera. Sempre, quando você colocar os materiais no calorímetro, você vai fazer o seguinte: você estabelece um padrão. Todos têm que ficar, acho que tem um acento ali, mas eu não vou pôr, tem que ficar na fase líquida e a temperatura de 0 graus Celsius. Tudo bem? Galera, mas como assim, professor? Fase líquida e temperatura 0 graus Celsius. Por exemplo, se eu colocar um material que ele está a menos 10 graus Celsius, não estou usando o gelo ainda, então vou pegar outra temperatura, menos 20 graus Celsius, ó. É só um exemplo ainda, não estou resolvendo o exercício, ó. Exemplo, menos 20 graus Celsius. O que vai acontecer? Para ele atingir a temperatura de equilíbrio, ele vai precisar receber calor. Então, sempre quando o material ele receber calor do sistema. Como assim, professor? Lembra que nós falamos algumas aulas atrás, galera, que nós tínhamos os materiais que doam calor para o sistema, e tem materiais que recebem calor do sistema. Mas, professor, que tipo de calor é esse? Pode ser tanto calor sensível, que é responsável pela mudança de temperatura, ou o calor latente, que é responsável pela mudança de fase do material. Ou seja, quando o material ele vai receber ou doar calor para o sistema, galera, aqui ó, ele pode receber ou pode doar calor para o sistema. Qual o tipo de calor que é? Ele pode doar calor sensível ou receber calor sensível, tipo, nesse caso, esse material, para atingir o padrão que ele fica, o que que acontece? Para atingir o padrão que ele tem que ficar de 0 graus Celsius, professor, então quer dizer que a temperatura final é 0 graus Celsius? Não, galera, eu estou ensinando para vocês um método de resolver. Eu já vou passar a equaçãozinha de como que vai ficar a resposta, certo? Então, galera, quando ele doar o calor sensível, nós vamos falar QS. E quando ele doar calor latente ou receber calor latente, é o QL. Mas voltando aqui, ó. Nesse caso, por exemplo, para ele chegar a 0 graus Celsius, ele precisa receber calor. Galera, qual tipo de calor? Calor sensível. Mas, professor, como que a gente vai identificar num cálculo quem recebe e quem doa? Quem doa calor para o sistema é que tem a mais, é que tem sobrando. Então, é positivo. Quem doar calor sempre vai ficar positivo. Quem receber calor vai acontecer o quê? Ele vai ficar negativo. Então, no caso, esse corpo aqui, ele receberia uma quantidade de calor sensível. Professor, mas vamos supor que ele precisa mudar de fase. Então, ele vai receber uma quantidade de calor para mudar de fase, que é o calor latente. Tá bom, pessoal? Então, não tem segredo. Aí, então, esse é o primeiro ponto da resolução do exercício calorímetro. Todos os materiais vão ficar a 0 graus Celsius a temperatura líquida. Quem estiver acima de 0 graus Celsius vai doar calor para o sistema até chegar no 0 graus Celsius, que é o calor sensível. Quem estiver abaixo vai receber calor do sistema. Pode ser sensível ou latente até chegar na temperatura
de 0 graus Celsius e na fase líquida. Por que isso? Então, vocês já viram que como que a gente vai distribuir? Um sistema que todo mundo fica com 0 graus Celsius e vai ficar líquido. E nós já esclarecemos que esse calor é sensível latente, nós vamos chamar de QS, que é o M vezes C vezes ΔT, certo? Que é o nosso Q macete, ou o Q mole, que é o Q é igual a M vezes L. Tudo bem? E nós já esclarecemos que, então essas vão começar a ser as contas que nós utilizaremos. E nós já esclarecemos que quem doar calor, quem estiver acima do sistema, vai ficar positivo na equação. Quem estiver abaixo vai ficar negativo, tá bom? Galera, quem quiser tira um print aqui agora, que eu vou começar a resolver o exercício. Então, beleza, já tiraram o print. Vamos lá. Pessoal, seguinte, agora pensem comigo aqui, ó. Pensem comigo. Sempre quando vocês forem resolver um exercício, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão falar assim, ó. Vocês vão colocar a quantidade de calor trocado para chegar no padrão. Tudo isso é igual a zero. Por quê? Depois que chegou a zero, não existe mais troca de calor. Então, vamos lá. Por exemplo, galera, sempre vai ficar o seguinte. Você vai ter dois corpos. Vamos supor que nós vamos ter dois corpos. Corpo A e B. Que é o caso aqui, ó. Tenho dois corpos. Tem o gelo e tem a água. O corpo 1 e o corpo 2. Vamos falar que esse aqui é o corpo A e o corpo B. Certo? Mas, de novo, eu vou ensinar ainda o padrão de resolução. Sempre, galera, vocês vão resolver da seguinte maneira. Vocês vão resolver assim, ó. O corpo A, ele pode doar ou receber calor sensível ou calor latente. Calor sensível ou latente. Opa, ficou estranho, né? Vamos fazer calor latente ou calor sensível. Ele pode doar ou pode receber. E o corpo B, o corpo A, então vamos fazer assim. E o corpo B também, galera. Ele pode doar ou pode receber. Quem? Calor sensível. Opa. Calor latente ou sensível. Mas, quando eu colocar corpo A e corpo B, no final ele vai receber ou vai doar calor para ficar aquela temperatura. E toda essa quantidade de calor que sobra vai para o sistema. Então, é o calor da mistura. Sempre vai ser um calor sensível. Opa! Calor sensível da mistura. Eu já vou explicar para vocês o que é esse calor sensível da mistura. Calor sensível da mistura. Nossa, professor, ficou estranho. Tudo isso é igual a zero. Opa, a mistura vai receber calor. Galera, eu vou explicar essa equaçãozinha aqui para vocês. Imagine o seguinte, que eu tenho um recipiente, que eu coloque um corpo A mais um corpo B. Após algum tempo, vai existir uma troca de calor. Os dois vão ficar no padrão, 0 graus Celsius, e vão ficar no padrão de, deixa eu apagar isso aqui, 0 graus Celsius, e na fase líquida, eles vão ser líquido. Beleza, mas às vezes essa quantidade de calor ela não é pequena a ponto de deixar os dois a 0 graus Celsius líquido. Pode ser que os dois aumentem sua temperatura. Então, imagine o seguinte, o corpo B precisava de 5 calorias para ficar igual ao corpo A. Um exemplo só. E o que acontece? No final, galera, ainda vai sobrar uma quantidade de calor que vai ser distribuída para o sistema. Quem vai ser o sistema? A e B agora vão formar um corpo só, vão formar uma mistura. Então, o que acontece? Há as trocas para que os dois atinjam como se fosse um equilíbrio térmico e formem uma mistura. Beleza? Eu sei que às vezes pode parecer um pouco complicado para vocês, mas agora eu vou resolver o exercício e vocês vão ver a quantia que ele é simples, tá bom? Então, vamos pensar comigo aqui, ó. Então, tirem um print aqui. Beleza? Tiraram um print. Sempre esse padrãozinho. Vamos agora para o exercício. Tá bom? Pessoal, então, vamos lá para a resolução do exercício. Galera, primeiramente, vamos ver os padrões. Eu tenho 500 ml. 500 ml de gelo é a mesma coisa que 500 gramas. Sempre nós vamos utilizar a massa específica da água como 1.
Tá bom? Professor, mas o exercício não me deu. Quando o exercício não dá os valores, vocês utilizam os padrões. O macete que eu falo é o seguinte, galera. Ferro, bismuto, antimônio, cloro, sódio, independente desses materiais, vocês não precisam saber nada. Agora, sobre a água, vocês têm que conhecer todos os valores de densidade, calores, temperaturas de mudança de fase, pressão de mudança de fase, tudo isso, galera. A água, vocês têm que conhecer temperatura anômala, enfim, a água, vocês têm que conhecer tudo sobre ela, tá bom? Galera, então assim, ó, 500 gramas de água, de gelo, né? De gelo ó, vamos pôr aqui gelo a menos 10 graus Celsius. Aí, beleza. Aí eu vou ter o quê? 700 ml que dá 700 gramas, de água. Ó, vou pôr para. Galera, é que assim, ó, eu sempre falo na resolução do exercício. É comum os exercícios tratarem gelo como fase sólida, água como fase líquida e vapor como fase gasosa, tá bom? Mas tudo isso é H2O, é a nossa água, tá bom? Beleza? Galera, a água aqui ela está a 70 graus Celsius. Ou seja, tudo isso no final vai formar uma mistura. Quem que vai ser a mistura? Vai ser a soma de água mais gelo. Que no final o gelo talvez não se torne, não seja mais gelo, porque a água forneça calor para mudar a fase, tá bom? Então o que nós vamos perceber, galera? Ó, nós vamos perceber que o gelo, para chegar no padrão, qual é o padrão? 0 graus Celsius e líquido, ele precisa primeiro receber calor. Por quê? Porque eu tenho que esquentar o gelo. Ó, vamos fazer só o caminho do gelo. O gelo, para chegar no padrão, ele vai precisar se esquentar de menos 10 a 0 graus Celsius. Então, para isso, ele precisa receber uma quantidade de calor sensível. Eu vou chamar a quantidade de calor sensível do gelo, tá bom? Depois que ele receber essa quantidade de calor, como ele vai receber, ele vai ficar negativo, tá bom? Depois que ele receber essa quantidade de calor sensível, o que vai acontecer? Ele vai mudar de fase, ele precisa passar de gelo para água, ou seja, de sólido para líquido. Então, ele precisa receber, por isso que é o sinal negativo, uma quantidade de calor latente, certo? O gelo, beleza? Tá bom, e quem vai fazer isso, galera? Quem vai fazer isso é a água. Então, ela vai doar calor, porque ó, perceba que ela está numa temperatura maior. Sempre o calor flui espontaneamente do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Então, a água vai doar, por isso que é positivo. Ela vai doar uma quantidade de calor sensível, tudo bem? Beleza? Então, já vimos aqui o padrãozinho, tá bom? Agora vamos continuar então, galera. Vamos continuar. Tirem um print aí se alguém quiser acompanhar. Agora nós vamos escrever esses valores aqui. Nós vamos escrever esses valores aqui em forma de equação, beleza? Então, pessoal, vamos lá. O seguinte, ó, pensem comigo aqui, ó. Vamos lá, então. Deixa eu só apagar bem aqui. Aí, ó. Galera, vamos lá então. Vamos pensar comigo. Então, como que vai ficar a nossa equaçãozinha? Lembra do padrão? 0 graus Celsius e calor e dual receber positivo ou negativo e fase líquida. Aí, o que quantidade de calor que sobra vai para a mistura para atingir o equilíbrio. Aí, nós vamos fazer o seguinte, então. Vamos montar a equação. Galera, é extenso o exercício calorímetro? É, mas é simples. Vamos lá. Então, vamos lá, galera, a quantidade, o gelo vai receber uma quantidade de calor sensível para esquentar, para ficar de menos 10 a 0 graus Celsius, para chegar no padrão. Aí depois disso, de gelo aqui, ó. Aí depois disso, ele vai mudar de fase, ele vai receber calor latente para mudar de fase, ele vai passar de sólido para líquido, certo? Aí, quem que vai doar esse calor? Vai ser a água. Então, a água vai doar. Perceba que a água está a 70 graus Celsius. Para chegar no padrão, ela tem que doar calor sensível. Então, ela vai doar calor sensível para chegar no padrão. Então, calor sensível da água.
E tudo isso no final, se essa quantidade de calor aqui for maior do que é necessário para o gelo mudar de fase, tanto a mistura de gelo com água, que será o corpo A e o corpo B, eles vão aumentar a temperatura. Então, a mistura vai receber uma quantidade de calor sensível. Quem vai ser o gelo mais a água. Beleza? Por quê? Porque dentro do calorímetro, fora do calorímetro, todas essas trocas são igual a zero, ou seja, todo o calor permanece no calorímetro, beleza? Agora é só escrever, galera. Então, vamos lá. Então, primeiramente, o gelo, ele vai receber uma quantidade de calor sensível. É o nosso quimacete, certo? Nosso quimacete. Lembrando aqui, ó, calor sensível é o quimacete. Qual é a massa de gelo? 500 gramas. Vezes, qual é o calor sensível do gelo? Galera, não foi dado aqui nesse enunciado, mas o calor sensível do gelo não é igual ao da água. O da água é 1 grama por caloria grau Celsius. Para esquentar 1 grama de gelo a 1 grau Celsius, você precisa de meia caloria. Então, é 0,5 calorias por grama grau Celsius. Qual é a temperatura que eu vou esquentar o gelo até chegar na mudança de fase? 10 graus Celsius. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, tá bom. Aí, vamos aumentar a equação. Depois que esse gelo se esquentar, ele vai mudar a sua fase. Certo? Galera, vocês lembram aí, ó, calor latente do gelo. Calor latente do gelo. Como assim, professor, calor latente do gelo? Calor latente do gelo, porque depois que esse gelo se esquentar, ele vai precisar mudar a sua fase. Então, o calor latente é a massa vezes o calor latente. O calor latente do gelo é 80 calorias por grama, ou seja, a cada 1 grama de água, de sólido que você queira transformar em líquido, de gelo para água, você precisa ter 80 calorias, tá bom? Então, vai ficar como? Vai ficar massa de gelo 500 gramas vezes 80. Beleza, a água ela vai doar calor sensível, então vai ficar positivo. Qual é a quantidade de calor que a água vai doar? Ela vai doar, então, a massa de água é 700 gramas, calor sensível da água no estado líquido é 1 caloria por grama grau Celsius, e de 70 para 0, a diferença de temperatura vai ser 70 graus Celsius, beleza? E tudo isso, galera, vai ser... E tudo isso, o que não for, o que sobrar, galera, nós vamos passar do gelo para a água. Perdão, a gente vai doar esse calor para o sistema para aumentar a temperatura dele e chegar na temperatura de equilíbrio. Então, o sistema vai receber. Quem é o sistema? São as 500 gramas de água mais os 700 gramas de... Perdão, os 500 gramas de gelo mais os 700 gramas de água. Vezes 1, vezes a temperatura de equilíbrio, que eu não sei. Certo? Tudo isso é igual a zero. Agora é só resolver, pessoal. Parece difícil, mas é que são os primeiros. Vamos lá. 500 vezes 1 vezes 10. 500 vezes... Perdão, vezes 0,5 vezes 10 vai dar menos 2.500. Então, vai dar menos 2.500. Menos 500 vezes 80 vai dar 40.000. Certo? Mais 700 vezes 1 vezes 70, 700 vezes 1 vezes 70 vai dar 49.000. Beleza? Menos a mistura que vai ser 500 mais 700 vai dar 1.200 vezes 1 é 1 vezes a temperatura de equilíbrio, vezes T. Tudo isso é igual a zero. E aqui nós achamos a incógnita do nosso enunciado, galera. Ó, perceba que eu quero saber a temperatura de equilíbrio. Então, sempre vocês vão fazer esse padrão. Vocês vão ver as quantidades de calor que o sistema vai doar. E no final, você vai colocar sempre o calor sensível da mistura com a incógnita na diferença de temperatura. Por quê? Porque é geralmente a temperatura de equilíbrio que os exercícios pedem. Então, galera, tudo isso aqui depende de cada exercício, mas sempre é esse final que vai te dar as respostas. Entendem como? É como se fosse um padrãozinho. Vocês vão ver no exercício do lá que eu vou passar para vocês do gaúcho, lá da chaleira, no final ele quer saber a temperatura de equilíbrio. É sempre assim.
tá bom? Então vamos ver. 2.500 menos 40.000 vai dar menos 42.500 mais 49.000. Esse menos 120t eu vou passar para o outro lado. 1.200t eu vou passar para o outro lado. Certo? 40, então. 49.000 menos 42.500 é igual a 6.500. 6.500 igual a 1.200t. T é igual a quanto? 6.500 sobre 1.200. Quanto que vai dar isso aqui, galera? 5,40, aproximadamente, né? 5,42 graus Celsius. Ou seja, qual é a temperatura de equilíbrio? Resposta aqui em cima, a temperatura de equilíbrio é aproximadamente 5,42 graus Celsius. Entenderam? Então, pessoal, não tem segredo. Sempre os exercícios de calorímetro é o mesmo esquema. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o sisteminha, ver quem vai doar e quem vai receber calor, e no final vocês vão colocar esse calor da mistura. É esse calor da mistura aqui, ó, galera. É esse calor da mistura que vai te dar sempre a resposta. Porque, ó, perceba que é aqui que surge a única incógnita. Porque o sistema, massa, calor específico, calor latente, temperatura e a quantidade, eu tenho, ó, o enunciado me dá. Então, essas respostas de calor sensível e calor latente, eu tenho. O que eu não tenho é a temperatura de equilíbrio. E aonde que eu acho essa temperatura de equilíbrio? É sempre nesse calor da mistura aqui. Beleza? Tudo bem? Então, pessoal, um abraço para vocês aí. Até a próxima videoaula. Espero que vocês consigam entender. Foi um pouco extenso? Foi, mas é que a gente foi fazendo o nosso passo a passo.